Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje eu estou com uma convidada, porém, antes de apresentá-la, eu vou pedir para você se inscrever, compartilhar, né, comentar, curtir, mandar no grupo da vizinha, dos amigos, da família. Esse assunto é bem interessante. Tenho certeza que muitos de vocês vão ficar assim, isso aqui eu não sabia. Ela vai tirar algumas dúvidas e, além de tudo, uma profissão que fala sobre tudo que a gente precisa na vida, nutrição. Exatamente. Nutrição é a base da vida. A base da vida. Gente, além da fé, lógico, né? Estou aqui com a Ana Gomes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Que ótimo, let's bora nesse assunto. Gente, ela é nutricionista, só que ela é especialista em alimentação vegetariana. É isso mesmo. Por isso que eu falei que vocês vão tirar diversas curiosidades hoje. Eu vou começar com uma pergunta básica. A diferença entre vegetariana e vegana? Perfeito. Porque eu tenho certeza que muita gente joga lá no Google e fica assim, mas não é a mesma coisa? E aí a gente embala. Claro, o vegetarianismo, né, ele é basicamente sobre alimentação, tá? Sim. Então, o vegetariano, ele não consome nenhum tipo de carne, nem peixe, né, que isso é uma dúvida muito grande também. Sim. Nem peixe, nem embutidos. Então, eu vejo, tanto na minha vivência, quanto de pacientes, da própria comunidade. Vai, pede, o que tem aí vegetariano? Tem esse aqui de presunto e queijo. Queijo, ok. Sim. Presunto, não. Atum, nada. Nenhum tipo de carne. Sim. Frango, carne vermelha, peixe, os embutidos, salame, mortadela, peito de peru, presunto. Esses ninguém deveria consumir, inclusive, porque não faz tão bem para a saúde. Sim. Mas vegetarianos não consomem, tá? Ok. O vegetarianismo estrito, não é restrito, é estrito, também diz respeito à alimentação, só que nenhum produto de origem animal. Então, envolve também ovos e leite e derivados, então queijos e tudo mais. E também envolve alguns detalhes que, para algumas pessoas, ainda é algo que meio obscuro. Sim. Que é o mel, que é de um inseto, então não consome, né? Nossa. Da abelha. É, exatamente. Essa Buguei, agora deu aquela tela azul aqui. o mel, alguns corantes, como o corante cochonilha, que é um corante vermelho, que é de um inseto também. Gente. Além disso, também colágeno, né? Então, a gente tem algumas proteínas em pó do colágeno, não consome, porque também é de cartilagem. Gelatina também é um produto que não consome. Então, alguns chicletes, algumas balas, alguns doces, não vai consumir por conta desses, que para muitos, né, que não são vegetarianos ou não têm essa vivência, são detalhes, Certo. mas não consome. E aí tem, de fato, o veganismo. Então, eu até incluiria esse segundo, né? Que você perguntou entre vegetarianismo e veganismo. Mas tem o vegetarianismo estrito no meio, entre 1000 aspas, né? Só Sim. explicando para quem não é bem de fora, assim Perfeito. mesmo, para ficar bem didático. O veganismo, ele vai muito além de só alimentação. Então, é o que veste, é o que usa de produto de higiene, é o que usa de produto de limpeza. Então, é dentro do possível e do que aquela pessoa tem de ferramentas de reduzir ao máximo a exploração animal. Então, por exemplo, uma maquiagem que é testada em animais, não usa. Sim. Uma pasta de dente, um desodorante que é testado em animal, que tem algum tipo de produto de origem animal. Então, por exemplo, sabonete. Tem sabonete que vem de gordura animal. Sim. Não pode. Então, além de não ser testado, tem que prestar atenção ali nos próprios ingredientes. Tem até uma piada entre nós, que é para você reconhecer um vegano num estabelecimento que venda qualquer tipo de produto, mercado, qualquer coisa, ele tá sempre lendo ali a lista de ingredientes. Porque não consome, não usa, não compra nada que tenha algum tipo de produto de origem animal. Sim. Couro, seda, então vestimenta também, bolsa, sapato, nada que envolva qualquer tipo de exploração ou produto
que envolva o animal como produto. Sim. Tá? Tá. Então, eu diria que esses 3. Aí, dentro disso, tem o ovo-lacto-vegetarianismo, o lacto-vegetariano, Sim. que aí é o vegetariano que só consome o leite, o ovo-vegetariano que só consome o ovo, o leite não. Mas aí fica tudo dentro do vegetarianismo, mesmo para simplificar, o vegetarianismo estrito só sobre alimentação e o veganismo, que é, de fato, toda essa mudança. É um estilo de vida mesmo. Sim, eu sorri aqui enquanto você estava falando da questão de leitura. Gente, eu não sou vegana e não sou vegetariana. Eu falei para ela que eu sou um misto de um monte de coisa. Deixa para um outro assunto, é um outro podcast. Mas eu tenho mania de ler embalagens, olhar a validade, desde muito moleca. Não me pergunte o porquê. Bom, talvez por ser virginiana, né? Fica ali controlando as coisas. Mas nunca assim, por essa questão somente da nutrição, mas de curiosidade. Aí eu olho o nome da empresa, de onde foi fabricado. Ai, gente, que louca. 3 horas de mercado para comprar 20 itens. E eu olho, aí, óbvio, os novos, né? Os que eu já conheço, tranquilo, só olho a validade. Você falou dessa questão de ficar lendo, eu falei, o pessoal deve achar que eu sou vegana, olhando lá, porque eu fico lendo tudo, tudo. E olha, eu já comprei muita coisa que estava perto de vencer e que o local não teve esse controle. Porque geralmente eles fazem promoções, dão desconto e tal, e avisa, ó, perto do vencimento. Sim. E aí, eu já trabalhei em hipermercado, então, um adendo. Mas eu pedi para você explicar, porque assim, olha o tanto de coisa que você já mencionou, que talvez, eu particularmente eu não sabia dessa parte do ovo aí, ovo vegetariano. Ovo, lacto, ovo, lacto. E aí eu falei, gente, com certeza, você também pode ser que tenha essa dúvida, então pode agradecer aí nos comentários, que eu já te ajudei aí também, hein? Não precisa nem dar um Google. Tá, e agora por que nutricionista e depois por que nutricionista especialista em vegetariana? Tá, vamos Que lá. aí a gente começa a vida agora. Isso. Eu fui uma criança obesa, né? A minha mãe sempre tentou fazer de tudo para que a gente comesse saudável, mas eu sempre gostei muito de comer. E aí eu fazia conta na cantina. E ai, gente, comia nossa, o delícia. lanchinho, né? Que todo balanceado que a minha mãe, né, colocava ali na lancheirinha. Comia o lanche de 2 amiguinhas minhas, que a gente é amiga até hoje, a Laís e a Loreta, porque elas queriam brincar e eu pegava o lanchinho delas. Pra não estragar, tá certo? Exatamente. Desperdício. E ainda fazia conta na cantina, porque eu queria mais uma coxinha, mais um negocinho, entendeu? Então gente, nisso eu fui bastante coisa pra uma criança. Muito. Eu já tô aqui, tipo assim. Ok. Eu comia bastante. E assim, nunca me foi nada proibido. Eu só sempre gostei muito de comer. Sim. E aí, minha mãe não entendia porque eu tava ganhando peso. Uma dúvida. Gostava de comer tudo ou gostava de comer besteira? Tudo. Não, eu comia tudo. Eu sempre comi de tudo. E aí, a minha mãe não entendia por que eu tava engordando, porque lá em casa era extremamente saudável, né? Dentro dos conceitos de saúde há 30 anos atrás, né? Então, assim, era o pãozinho com um peito de peru no café da manhã, aí o clubinho social, aí o arroz, o feijão, o filé de frango e os vegetais. Então, como que essa menina tá engordando se eu cuido tão bem da alimentação? Meu irmão, isso aqui, super magrinho. E eu engordando, né? Meu irmão ativo, fazia atividade física e eu ganhando peso. Minha mãe, sem entender, falou, não, vou levar ela numa nutricionista. Eu nem conhecia esse conceito de nutricionista, né? E aí foi então que eu descobri o que era uma nutricionista. Eu fiquei encantada pela nutricionista e ela por mim, porque eu era uma criança, então, fofinha, né? Queridinha. E aí a gente foi criando uma relação ali, né? E eu fui admirando aquela profissional, né? Fui achando ela maravilhosa. E aí eu fui vendo em mim também várias diferenças e novas possibilidades ali na comida. Sim. Que eu não via antes, porque a minha mãe é professora, meu pai é contador, dentro do que eles tinham de acesso sobre saúde, né, eles me passavam dentro da alimentação, mas óbvio que tinha coisa que só a nutricionista poderia orientar. Sim. E aí a gente foi trazendo hábitos e mudanças mesmo de estilo de vida dentro de casa. E eu fui vendo todas essas novas possibilidades, né? E aí eu me encantei pelo mundo da nutrição já de nova, muito, muito novinha.
Quando eu já era adolescente, eu já tinha perdido bastante peso. E aí, eu encontrei na musculação algo que envolvia, além dos sabores, das cores, de tudo que envolve alimentação, que me encantava muito já desde muito nova. Aham. Que era a busca e a conquista da autoestima, da adolescente. Sim. Então, descobri na musculação, eu via meu corpo mudar, né? As mudanças do corpo na adolescência, elas já são bem impactantes, Sim. né? Uma adolescente que fazia esporte, então era mais ainda. Então, era muito legal, eu me sentia... O senso de autoeficácia que a gente tem dentro do esporte também é muito legal. Então, minha mãe não queria deixar, porque anos atrás, né? 15 anos atrás, a gente... tinha que musculação, a criança não podia fazer, a adolescente não podia fazer, tinha idade certa, Sim. papapá. E tem, de fato, né? Eu não sou da área, mas eu acredito que exista ali algumas limitações. Sim, Mas verdade. eu fiquei ali, acho que 1 ano, pedindo pra minha mãe pra entrar na musculação. Entrei e fui me encantando. Quando eu cheguei na idade de prestar o vestibular, não era nenhuma dúvida que eu queria, né, ali a nutrição. Porque aí eu fui descobrindo dentro da musculação também outra forma de ver a nutrição, que era no sentido de nutrir para atingir objetivos estéticos de performance. Uhum. O que, quando criança, era uma questão de cores e sabores e diversidade, tornou-se uma outra questão mais de cálculo, de entender. Claro que eu não sabia calcular uma dieta, mas eu era muito curiosa Sim. e ficava ali calculando. Entrei na faculdade logo após o colégio. E aí, no primeiro ano da faculdade, a gente tinha uma aula uma matéria sobre indústria dos alimentos. E aí, o vegetarianismo entrou na minha vida porque uma professora fez um ativismo ali comigo sem saber. Sim. Que ela mostrou um vídeo de abate. Hum. Ela mostrou... E assim, em 19 anos, 18 anos, óbvio que eu sabia como chegava a carne no meu prato. Mas nunca dessa forma, eu nunca havia visto um vídeo de como era, né? Sim. E aquilo me impactou demais. Nossa, eu lembro que eu fiquei, assim, horrorizada. Era uma sala de 60 pessoas no início da faculdade, formaram, sei lá, 20, mas no início era uma sala cheia. E eu e uma colega minha ficamos muito impactadas. Aí a gente falou, eu virei pra ela e falei assim, a partir de hoje eu não como mais carne. Ela falou, também não. Ela conseguiu, pra mim durou 3 dias. Durou 3 dias. É porque é muito chocante, né? Exato. A visualização e a decisão. Sim. Né? E aí, durou 3 dias por uma série de motivos. A primeira, porque eu ainda praticava atividade física. E eu passei pelo que muitos passam, né? E hoje eu vejo isso atendendo, que é o medo e a dificuldade de perder massa magra, de ficar indisposto, de ficar fraco. Então, eu tinha esse receio e também tinha a questão do próprio sabor, do paladar. Era algo que eu ainda não me dava conta do que, de fato, eu gostava. Porque eu comia muito por hábito. Sim. E aí, eu comecei a entender o que, de fato, eu gostava. Então, como eu falei, lá em casa sempre foi muito saudável. O prato do almoço, por exemplo, era arroz, feijão, um filé de frango e legumes. E era isso todo dia. Eu estava acostumada com isso. Era uma cultura dentro da minha casa. Sim. Quando eu comecei a mastigar mais e prestar atenção no frango, eu falei, gente, eu não gosto disso. Olha, que interessante. E aí, eu comecei muita gente começa pela carne vermelha. Eu comecei pelo frango. Pelo frango. Falei, gente, na verdade, não me atrai esse sabor. É hábito, é cultura. É porque desde pequena eu aprendi que isso era o certo. Que o certo é arroz, feijão, filé de frango, às vezes uma carne vermelha e bastante vegetal. Sim. Mas, quando eu abri os olhos para isso, tive clareza sobre isso e fui de fato prestar atenção no que eu gostava e o que eu não gostava, foi o primeiro que eu falei, gente, na verdade eu não gosto disso. E aí depois foi a carne vermelha e essa história é engraçada porque eu fui numa hamburgueria. E aí eu falei assim, numa hamburgueria que eu amava, ao lado da faculdade, ela existe até hoje, chama Holy Burger, era super hypada, é uma das melhores de São Paulo, e eu tinha o meu hambúrguer preferido lá, que era de carne e gorgonzola. Era muito bom. Nossa, deve ser muito bom mesmo. Era muito Deve bom. ser muito bom. Era muito bom. E aí eu falei... E aí eu nunca tinha visto isso. É tão cultural que a gente
Depois eu fui abrindo os meus olhos aos poucos pra isso. Eu abri o cardápio e eu lembro que eu vi lá, no final do cardápio, uma opção vegetariana. Aí eu falei, eu vou experimentar. Sim. Vou experimentar. E eu amei. Eu achei mais gostoso que o de carne. Caramba. Eu amei. Mas você já tava naquela transição dos 3 dias que deu Já ruim? tinha passado. Já tinha passado os já 3 tinha. dias. Ah, tá. Isso foi, assim, uma sequência de meses. Sim, Tô Foi resumindo. acontecendo. Isso, eu percebi que eu não gostava tanto do frango, depois meses, aí continuei consumindo carne vermelha e peixe, e aí fui indo, aí meses depois fui nessa hamburgueria, e aí quando eu experimentei, né, que é o que muita gente não, às vezes tem medo de se restringir, só que muitas vezes é a cultura, você não tem olhos pra isso, você não Exato. olha pra isso, então, obviamente, aquilo vai ficar oculto pra você. Eu nunca tinha... Eu ia pelo menos umas 2 vezes no mês, a cada 15 dias naquela hamburgueria, na faculdade, e eu nunca tinha visto no cardápio a opção vegetariana. Eu entendo o que você quer dizer. É que eu sou, é o que eu falei, né? Eu sou uma mistureba de Sim. tudo. Eu gosto do vegetariano. A questão do vegano é uma outra situação, que não é só a questão da comida, isso. né? E dos alimentos. E eu sempre, tipo, por que eu brinco que eu falo que eu sou dos 3? Porque existem momentos, eu comentei com ela aqui nos bastidores, que existem momentos que eu me sinto, sei lá, inflamada. E aí, tipo, eu quero fazer um negócio mais leve, não quero, tipo, comer carne antes de dormir, porque eu vou dormir muito tarde, vou acordar muito cedo, então eu não vou ter uma digestão. Então, né, nesse dia, eu sou vegetariana, né? Não como nada de carne, nem peixe, nem frango, nada. Então, eu falo que eu sou... Minha nutri, ela até... A doutora Andréia, que já veio aqui, ela fala, Tati, você é a pessoa mais fácil de fazer um cardápio. Porque você come de tudo e você restringe tudo também, se precisar. Então, fica assim, o que você quer restringir agora? Tanto que eu comprei de uma empresa, marmitas veganas maravilhosas, moqueca de banana. Eu amo, é meu prato Gente, preferido. eu adoro. E aí todo mundo ficava assim, mas você tava no churrasco com outro peixe, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Moqueca de banana é moqueca de banana. Eu também gosto da de peixe. E o impacto que você reduz com uma refeição, ele já é grande também. Exato. E aí eu percebia que nesses dias que eu ficava uma semana comendo essa marmita, eu já me sentia muito mais desinchada, né? A digestão é muito mais rápida e tal. Mas a questão de eu gostar de carne, chegava no final de semana e falava, gente, hoje eu quero um super bifão, sabe assim? Tipo, porque tem a questão do paladar, que é o que você falou, de gostar e de saber se gosta ou não. Mas eu acho que eu sempre fui a pessoa que olharia lá no final, tipo... Que tem uma opção. O que é isso aqui? Tipo, é hambúrguer de berinjela. Tipo, eu sou dessas que experimenta, sabe? Sim. Mas não é todo mundo, é o que você Sim. falou. Tava ali, ó, tempos e tempos e você nem percebeu. Exato. Quando você fez esse experimento, foi na questão do tipo assim, pra teste mesmo, porque você já tava com a decisão tomada, foi mais fácil quando você ali mordeu e sentiu o sabor do tipo, a cabeça condicionando. Não, você vai gostar porque agora você vai mudar. Ou foi do tipo assim, não, é muito bom, independente se eu vou ter que seguir isso ou não, porque eu Nossa, decidi. nunca me fizeram essa pergunta. Mas hoje, com o olhar que eu tenho, eu sou vegetariana há 10 anos, né? Então, com o olhar que eu tenho, eu acho que já quando eu vi aquele vídeo do abate e depois estudando sobre, eu criei essa consciência. E depois de um tempo, assim, você entende que não é só sobre o seu paladar. Não é só sobre o que te dá prazer na alimentação. É uma causa muito maior, né? Então, é muito... Nunca me fizeram essa pergunta, mas eu acho que ela sempre esteve aqui rondando, né? Porque eu acho que não foi algo inconsciente, do tipo... vou gostar porque eu quero me tornar vegetariana. Não, porque o meu pensamento desde o início era que se eu sofresse, eu não faria. Eu não seria. Eu comeria carne de vez em quando, reduziria, mas eu não seria. Mas eu nunca sofri no processo.
Então, isso ajudou muito. Exato, eu nunca sofri no processo. Isso não quer dizer que o processo não possa ser mais desafiador para outras pessoas, né? Sim. Eu falava isso com a cabeça daquela época. Hoje em dia eu Sim. já não vejo mais assim. Eu entendo que a gente, enquanto seres humanos, a gente é cultural Sim. e emocional também a relação com a qual a gente tem com a comida. Uhum. Por quê? A gente vai criando laços e memórias, principalmente nós brasileiros, Uhum. né? Verdade. Em volta da comida. Então, é desafiador, né? Muita gente me pergunta sobre vontade de comer alguma coisa. Ela existe. Então, você fala assim, no final de semana eu tenho vontade de comer. Eu tenho também, às vezes. E Sim, tá porque tudo... você já experimentou. Exato. E às vezes não é nem da carne, não é nem do... É de um momento, é de um prato que a minha avó... Minhas avós não, porque nenhuma das minhas avós cozinha. Mas minha mãe, minha tia cozinham muito bem. Mas assim, um prato que minha tia fazia, ou alguma reunião em família que a gente tinha, e tinha um prato específico que era uma tradição. Então, envolve todos esses... É mais pela memória afetiva do que pelo prato em si. Muitas vezes, ou às vezes pelo paladar. E isso vai até para outro lugar, que é que muita gente questiona por que existem, então. E às vezes até as pessoas que estão escutando a gente se perguntam isso, que é, por que existe, então, esses alimentos plant-based, né? Que imitam o sabor da carne? Porque difícil, não vou dizer nenhum, porque eu tenho alguns pacientes que realmente não gostam da carne, né? Não tem nojo, alguma coisa assim. Mas dificilmente um vegetariano ou vegano vai virar vegetariano ou vegano pelo sabor. Perfeito. É pela causa, para a redução do sofrimento animal, para a redução do impacto ambiental. Sim. Não pelo sabor. Então ele precisa ter ali uma válvula de escape. Não precisa, assim. Mas é interessante. Se existe a possibilidade. Exato, se existe a possibilidade da gente deixar um prato vegetariano, deixar um prato vegano sem consumir carne, por que não? Uhum. Entende? Então, usar a indústria e a tecnologia ao nosso favor. Mas não tem a ver só com o paladar. É claro que existem desafios nesse processo, né? Eu acho que nós, muitas vezes, da comunidade, principalmente quem é há muito tempo, e eu mesma me policio para não reproduzir esse tipo de discurso, porque hoje o que é fácil para mim, um dia já foi desafiador. E alguém que está iniciando agora, olha para mim falando assim, não, mas, sei lá, carne vermelha, frango, eu não tenho vontade. O que me dá vontade, às vezes, é o que eu tô tentando reduzir agora, que é ovos e leite. Mas carne, dificilmente eu tenho vontade. Mas muito dificilmente. Eu tenho que estar com muita fome, assim, sei lá, passei um dia inteiro trabalhando, acabei não conseguindo comer, daí passei na frente... Aliás, acho que nem assim, eu não sei, eu não tenho mais vontade. Sim. Só que são muitos anos sem comer, são muitos anos. Então, não adianta alguém querer comparar o processo dela comigo, sendo que para mim já não faz mais falta. Né? Assim como eu não vou me comparar com alguém que é vegano há 30 anos. Porque para ele também até deixa de ser comida. Para mim ainda não deixou. Sim. Entende? Assim como para quem tá iniciando agora no vegetarianismo, provavelmente não deixou também. Sim, porque são fases. É a mesma coisa quando a pessoa, tipo, sei lá, eu particularmente tenho uma questão agora com doce. Fui muito louca do doce quando era criança. Meu pai, maravilhoso, trazia todos os dias chocolates. Não era um chocolate, chocolates. Chegou uma época da minha vida que, tipo assim, eu olhava o açúcar e eu tinha ânsia. E eu falei, né, tipo, pensei, como assim? Ânsia de doce, de açúcar? Alguma coisa está errada. E aí, na pandemia agora, nessa questão do estresse, eu vou morrer, sei lá o que vai acontecer, tá tudo louco, voltou o doce. Porque era uma coisa que eu poderia ter em casa estocado, me satisfazia no sentido de alívio, né, de tensão ali, vou comer um doce, vou comer um bolo, um chocolate, aí comia o bolo inteiro, comia 10 chocolates. O que aconteceu? Passou a pandemia, tudo ficou ok e o doce não passou. Então, eu desde o ano passado, setembro, outubro do ano passado, eu estou fazendo jejum. Então, eu vou de 30 em 30 dias. Por quê? Porque o meu psicológico, ele entende que 30 dias é mais rápido que um ano. Mas eu já estou um ano. Então, o que eu faço? É um dia que nem hoje, por exemplo, é o dia que eu posso comer açúcar.
E aí eu como hoje, aí eu volto amanhã 30 dias. E aí é um dia, 12 dias do ano. Tá ótimo, né? É uma forma que eu consegui me reeducar. E é aquela coisa, eu já experimentei, eu gosto. Quando você passa muito tempo, que nem agora 30 dias, é recente. Então, ainda o açúcar tá aqui, gritando na minha mente. Vai chegar uma época que se eu manter isso para 2 meses, 3 meses, você vai deixar de sentir tanta vontade. Ou, de repente, que nem você falou também, a questão afetiva. Sei lá, tomava bolo, comia bolo de banana com minha avó. Aí, cara, aí é o bolo de banana por causa da avó, não é? Pode ser de maçã, de qualquer coisa. Pode ser qualquer bolo, pode até ser, graças a Deus, que existem as empresas. Eu já estou até em contato com uma para trazer aqui para entrevistar. Zero glúten, zero lactose, zero açúcar. Entra nesse patamar também de você tentar outros caminhos e depois você vai perdendo essa vontade. Eu acho que você já está nessa fase. Sim. Inicialmente, para quem começou agora, deve estar aquela do tipo, passa na frente de uma churrascaria e ainda fica, meu Deus, será que eu gosto disso ou não? Exato. Né? E são processos e processos, né? Eu já atendi, sei lá, mais de 500 pessoas, né? Eu ia te perguntar justamente como que funciona. As pessoas te procuram por ser nutri-vegetariana inicialmente ou por ser nutri e depois descobre... Tem de tudo. Tem de tudo. Mas só de vegetarianos foram, acho que mais de 500 nesses 6 anos. E aí, tem, assim, diversos processos, né? Diversos processos. E eu sempre deixo muito claro e muito aberto o diálogo dentro do consultório, né? Então, eu tenho pacientes que passam comigo periodicamente. Aí... Numa época estão comendo carne. Aí voltam e falam assim, então voltei a comer carne. Aí depois viram vegetarianos de novo. Aí voltam, então voltei a Aí tem isso. E tem também aqueles que cortam da noite pro dia. Cortam da noite pro dia e querem saber como repensar a alimentação nesse sentido. Porque sempre comeram muita carne e aí da noite pro dia viram um documentário, viram algum vídeo, souberam de alguma informação que trouxe clareza e não querem mais e seguem dessa forma. Tem outros que só comem peixe. E aí, eventualmente, ou nunca... viram vegetarianos mesmo. Sim. Mas, assim, são várias as histórias. Por isso que cada processo é incomparável. É claro que o convite, ele sempre vai existir como pessoa física, né? E como nutricionista também, o convite sempre vai existir a qualquer pessoa que esteja aberta a repensar o consumo de carne. Porque eu sei dos impactos, né? Sim. Ambientais, na saúde, na vida do animal, enfim, na própria saúde. Então, sempre haverá o convite a quem estiver aberto. Legal. Agora, a pessoa não tem o processo dela, eu não vou interferir no processo dela, né? Porque é quase como que querer cortar um caminho que ela mesma vai ter que traçar. Exato. Entende? Então, dar as melhores alternativas dentro das ferramentas que cada um tem e das possibilidades que cada um tem, dar o melhor de si dentro daquilo que ela escolheu, da escolha pessoal dela. Olha, eu não quero abrir mão do peixe, tá tudo bem? Mas eu me entendo por quê? Então, por exemplo, quando você fala do doce. Sim. E você, talvez você nem tenha se dado conta, mas quando você fala, meu pai trazia chocolatês todos os dias, era uma forma de carinho. Exato. O doce para melhor carinho do mundo. Exato. Brincadeira. O doce para você é uma forma de carinho. Numa situação de extrema vulnerabilidade, instabilidade, que foi a pandemia, você queria conforto, você queria esse carinho de volta, né? E aí, como que a gente faz para reeducar isso? É ressignificar o que de fato é esse doce, né? Então, ele pode ser visto como esse carinho, mas o ato que o seu pai tinha de comprar o doce, ele é único. Sim. Ele te trazia esse conforto mediante a atitude dele com você. Ele pensava em você. O chocolate em si não necessariamente vai trazer. Por isso que quilos e quilos. Por quê? Porque você estava querendo buscar o tempo todo essa mesma sensação de carinho e cuidado. Então, às vezes, quando a gente, voltando para a questão do vegetarianismo, é a mesma coisa. Às vezes era o prato da avó que faleceu. Ou às vezes é um prato... E essas situações, elas são tricky, né? Como posso dizer essa palavra, gente? Meio que uma pegadinha... Não é pegadinha,
até meio desconfortáveis, né? Chega alguém, fez um bolo pra você, a pessoa é vegetariana estrita, fez um bolo com ovos, leite, tudo que tem. Aí você fala assim, então, eu não como. Meu senhor. Né? Não, é constrangedor, coitado, porque a pessoa fez um carinho e aí, de repente, não. Você tá falando de uma pessoa que não saiba que a outra é isso. Exato, Sim, exato, uma pessoa que não saiba. Mas são situações, assim, que a gente tem que viver. E eu nunca passei por isso, assim. Não me gera desconforto. Porque nunca ninguém faz um prato de carne pra você, né? Assim, fiz essa assado, costela com pra frango, você, Exato. Mas assim, exato. E aí, agora E eu sempre fui comunicando as pessoas ao meu redor aos Legal. poucos. Importantíssimo. E eu acho que às vezes é isso, assim. E não. Sou zero do discurso quase que violento de que todos devem ser, apesar de que num mundo super utópico seria maravilhoso se todos Sim. fossem, mas eu acho que também parte de nós entendermos que não é assim, e a maior parte de quem eu conheço ao meu redor entende isso, né? Apesar de geralmente a gente ser chamado de chato, porque às vezes a gente vai falar não mesmo e gerar esse leve desconforto, mas são coisas que fazem parte do processo. Sim. Então, você percebe que é um mundo o processo? É um Total. mundo de comportamento e tudo mais. Aí, vem e fala assim, mas não como... Não é que você só não come carne. É toda uma cultura que você tem que repensar. Qual é a forma que você se sente confortável de comunicar? Tem gente que chega num lugar e... Eu mesma não falo. Que eu não falo, viu uma plaquinha de vegetariana. Não, né? Eu vou vendo ali dentro do que tem, se envolve comida, eu vejo o que tem na mesa, vejo o que para mim é ok comer, né? Se tem ali um patê de, sei lá, alguma coisa e eu consigo, beleza. Se não tem, eu me preparo comendo antes. Se alguém me oferece, aí sim. Não, então não como isso, sou vegetariana. Aí sim. Sim. Agora, de outras formas, não tem porquê, não vou... Né? Não tem necessidade. Eu dei risada que você falou do bolo, porque eu falei, gente, cuidar, meu senhor, porque assim, existem pessoas que, tipo, têm a restrição e a outra pessoa não sabe. Vamos supor, eu não te conheço. Aí, sei lá, fiz aqui um coquetel, a Bia te chamou e tal. Eu não sei o que você é. Então, hoje em dia, a gente tem essa tranquilidade de ter diversas opções. Então, eu tenho o bolo sem açúcar, o bolo sem lactose, o bolo sem não sei o quê, Então, eu vou fazer um menu aqui para que atenda todo mundo, né? Dentro do possível. A não ser que seja, que nem você falou, do ovo, de lactose, não sei o que, talvez essa pessoa, ela vai ficar sem opção, porque aí eu vou descobrir na hora e vai chegar aquela hora que eu vou falar, meu Deus, em algum desses tem alguma coisa. Sim. Mas, no geral, se é uma situação que você é, sei lá, familiar, um amigo, um cliente, um paciente, alguma coisa assim, que você possa avisar, eu acho que é o saudável. Né? E hoje em dia a gente fala muito dessa coisa do aprender a dizer não. Porque a gente fala não se justificando. Não por causa disso, disso e disso. Não por causa disso. Só que na sua situação, ela tem que entrar uma justificativa, não entra como aquela coisa de peso, porque assim, senão você pode ser, como se fala, considerar chata, que nem você falou, tipo assim, nossa, essa menina é Mas chata. você não come nada. Mas não come nada. Tipo, como assim? Ela não come. E aí, tipo assim, para poder explicar, não que você deva essa explicação, isso é até legal você prestar atenção, do tipo assim, você principalmente, eu acho que quem tá no início, tipo, gente, eu tô num processo, isso ainda, né, me afeta, é difícil. Depois vai chegar numa época como você já está, de tipo, não como. Então, são... E o assunto continua, não vai pra cá. Por quê? São situações... Assim, até hoje, por exemplo, recentemente eu fui correr no Parque Ibirapuera. E aí, depois da corrida, geralmente, eu e meu namorado tem aqueles quiosquinhos, né? E aí, a gente escolhe alguma coisa. E aí, tinha um quiosquinho de sorvete. E aí, eu falei assim, quais deles tem base de água, né? Pra não falar assim, pra não ficar... É isso, entendeu? Não fazer aquele grande alarde. Então, eu estou tirando o leite, os ovos... Não, qual que é a base de água? Aí, você vai pegando esses macetes. Aí, você fala assim, qual que é a base de água? Aí, ele falou assim, você tem intolerância, sensibilidade à lactose ou à caseína? Aí, eu falei, a caseína? Por quê? Porque a caseína, enfim, todos os sorvetes já eram sem lactose. Só que era porque eram feitos com leite sem lactose. Mas ainda assim era leite. Sim. Aí na hora
eu falei, caseína. Em vez de falar, não, é porque eu tô reduzindo o leite, eu não sou vegana ainda, mas eu quero ser. E, ao invés de, na fila de um sorvete, você entendeu? A caseína. Perfeitamente. Entendeu? A caseína e acabou. Então, assim, são essas coisas também que acontecem. Por isso que é legal cada um viver o seu processo, porque você vai aprendendo no processo. Exatamente. Né? Então, beleza, eu tô aqui na fila do sorvete, qual que é a base de água? Não, e qual sorvete que é vegano? Porque aí já vira, né? Você já vira o centro das atenções. Não precisa. Então, assim, é claro que acho que é uma das melhores sensações que tem, assim, é quando alguém tá aberto ao diálogo, né? Sim. E aí, mas, nossa, eu já pensei em ser, mas eu sinto muita falta de X coisa. Cara, abre esse diálogo comigo, a gente passa horas a fio. Eu nunca vou vir e impor algo pra você, ou fazer disso centro do assunto, né? Sim. Mas ter alguém que tá disposto a ouvir, que queira trocar, isso é sensacional. Aí me dá horas que eu falo, explico tudo, não tem problema. Eu amo falar sobre isso, né? Sim. Eu sou há 10 anos, então tenho uma experiência pessoal, mas eu tenho pós-graduação, eu tô concluindo o mestrado, os 2 na área. Então, assim, é o meu propósito de vida. Então, se quer falar sobre isso, a gente vai falar. Agora, tem situações que não vale o desgaste. Não, jamais. Entende? Jamais. Você vai travar a fila e aí, de repente, o próprio vendedor também tá querendo, né, mudar a vida e vai virar um bate-papo. Ninguém vai ser atendido, vai dar confusão. Exato. E aí, assim, até nas redes sociais, eu vejo várias situações, assim, né? Teve um comentário até de uma menina uma vez deixou, falando que ela tinha alergia a camarão. E aí, era algo assim, tá? Eu não lembro exatamente. Aham. Ela tinha alergia a camarão e aí perguntou se tinha opções vegetarianas e se elas eram, na imersão, né, do óleo, eram feitas num óleo separado. E aí, o garçom achou que ela fosse vegetariana, não que ela fosse alérgica. Ai, E ele falou assim, não, é sim, são diferenciados, porque tinha o cardápio vegetariano e vegano, se eu não me engano, mas tinha essa opção, então subentende-se que não era no mesmo óleo de imersão, na mesma chapa, enfim. E aí ela começou a passar mal, e aí ele ficou bravo com ela porque ela não explicou que ela era alérgica. Só que assim, não era uma... Se não era, então... Né, ela perguntou, ainda que ela não tivesse comunicado a alergia, explicado o que seria até mais seguro para ela, sim. né? Não é culpa dela. Se ele que mentiu, então, né? Porque ele falou que era separado. Exato. Então, assim, são várias dessas situações. E aí a gente vai aprendendo no processo mesmo. E a questão do alérgico, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado, não só com o produto, onde faz o produto. Porque a grande maioria dos temperos hoje, prontos... É uma mistureba de coisa que, às vezes, até o próprio chefe, ele, de repente, ele não sabe que tem aquilo ali dentro. Exato. Então, assim, o quanto antes você chegar num local, né, e explicar o que você pode e o que você não pode, o que avise. É a melhor coisa. Deu ruim, come um pão. Se não for alérgico a pão, come um pão, come uma alface, não morre, né? Exatamente. Não morre, gente. Tipo, cara, tem que avisar. E aí, assim... Se o garçom for chato, porque às vezes acontece lugar que você fica... E a pessoa fala, tá, tipo, preciso atender outras mesas. Não importa se vai demorar, se vai fazer cara feia. Pergunte, porque é a sua vida, não é? São várias essas situações, assim, né? Essa foi uma específica, mas existem sempre essas possibilidades de que alguém vai ter um descuido. Se você tem alguma, de fato, uma restrição em relação à sua saúde, é importante comunicar. Mas não vai ser culpa sua se você, eventualmente, perguntar de outra forma e isso for omitido. Né? Não, pergunte sempre. E se você não sentiu confiança, pergunta para outro. Não é? Porque, Eu assim, é questão... Gente, pode ser fatal, né? Dependendo do grau da pessoa e do grau do que for misturado ali, de repente pode ser fatal. Exato, e até o período, até o socorro, se demorar, é complicado, é bem complicado. Você me falou que pós-mestrado... De onde vem toda essa questão da nutrição? Assim, você falou de um propósito, mas aí qual é o propósito? Porque eu fiquei curiosa. Nossa, vários. A gente estava conversando aqui no off, né? Vários. Eu acho que tanto a desmistificação do vegetarianismo, porque...
Como eu me tornei vegetariana, eu ainda não era nutricionista, eu tava no primeiro ano da faculdade, a gente mal sai sabendo alguma coisa. Se a gente não vai estudar por fora da faculdade, é muita coisa pra aprender em 4, 5 anos. Então, a gente já sai com um pouco embasamento, Entendi. sendo bem sincera. O Então, básico, exato. Então, no primeiro ano, eu não sabia nada mesmo, né? Então, eu tinha muitos mitos, eu acreditava em muita coisa que muita gente acredita. Coisas que achava que era fonte de proteína, que não são. E são reforçadas por restaurantes e tudo mais. Então, uma pergunta pra ver se você sabe. Cogumelo é fonte de proteína vegetal? Não. Ai, arrasou. Ufa. Aham. Não é, mas a gente vê em um monte de cardápio, né? Lá, sei lá, vai montar um poke. Poke é o que mais tem isso. É verdade, eles falam que é proteína. Exato. É difícil a gente ter lá um tofu, por exemplo. Geralmente, eu amo tofu também. A gente tem lá, a opção da base. O arroz negro, arroz oriental A e selga, folhas. Aí, opção da proteína. Salmão, dadinho de salmão, nananana, cogumelo. É verdade. Gente, eu nunca tinha prestado. Eu soube a resposta, mas eu nunca prestei atenção de que eles estão ali como proteína e não é proteína. Exato. E assim, muitos. Tem também as punks, né? Que é muito reforçado, que são plantas alimentícias não convencionais. Então, ora pronobis, uma que chama peixinho. Até o nome já sugere pra gente que é rico em proteína. Só pra gente ter um pouco de proteína desses alimentos, Sim. a gente vai comer um balde de folha, né? Então, assim, é inviável. Eu falei do espinafre, eu lembrei do Popeye, a louca. Como Mas é verdade. Então, mas assim, são fontes riquíssimas de outros nutrientes, Sim. né? Folhas verdes escuras são riquíssimas em vários outros nutrientes. As próprias punks também, além das fibras, dos fitonutrientes. Assim, são um mundo à parte de nutrientes. Agora, proteína, não. Então, esse é um dos grandes, né? Dos grandes mitos. Ou então... Eu vou pedir 5, você já falou 2, vamos falar mais 3, 5 mitos, assim, do tipo... Rapidinho, a gente vai acabar essa parte. Que soja não é saudável ou é, de fato, maléfica, né? A soja, seja o tofu, seja grão da soja, seja leite de soja, seja proteína texturizada de soja, que causa feminilização em homens, ginecomastia, né? Que é o aumento das mamas. Sim. Não tem nada a ver com isso. Isso veio de um estudo de muitos anos atrás, que foi feito com ratos, porque existe um elemento, né, vamos dizer assim, dentro do grão da soja que chama fitoestrógeno. E aí o estrógeno, esse nome, a gente já liga com estrogênio. Então, Sim. havia, anos atrás, uma hipótese de que esse fitoestrógeno se comportava como estrogênio no nosso corpo e poderia trazer malefícios para, principalmente, o homem, né, de causar Sim. ginecomastia e tudo mais. Gente, mas teria que ser um consumo absurdo. E nem assim, exatamente, tá? Porque Não, sim, pensando que se fosse realmente isso, teria que ser um consumo... gigantesco, né? Exato. E aí, teve essa hipótese, fizeram alguns estudos em ratos e suplementaram esses ratos com doses muito altas, né? Do isolado. Sim. Bati tudo aqui. Fique em paz. Let's bora. Do fitoestrógeno isolado. E aí, de fato, teve ali alguma alteração, mas também que não foi conclusivo, né? E aí, ficou esse mito. Ficou esse mito e foi repassado. Primeiro de tudo, esses estudos experimentais, assim, em ratos, em macaco, enfim, em animais, a gente não pode extrapolar para o humano. Sim. Segundo, as doses usadas precisam ser levadas em consideração. Para a gente trazer a quantidade de fitoestrógeno para um ser humano, é humanamente impossível consumir aquela quantidade em soja, tá? Então, assim, vem desse mito. Então, que causa também fertilidade. Muito pelo contrário, a soja, ela é até... Hoje a gente tem outros estudos de que ela é protetora para alguns tipos de câncer, tipo câncer de mama. Olha, né? que legal. Então, ela é excelente. Não vai curar câncer, né? Mas ela é excelente, né? Inclusive, esse fitoestrógeno, ele não tem ele não se comporta da mesma forma que um hormônio dentro do nosso corpo. Mas mesmo assim, as pessoas ainda reproduzem esse tipo de discurso, esse tipo de falácia mesmo. Então, esse é um terceiro... Eu falei da proteína, da soja... E
Da folha peixinho. Que é da proteína. Tem aqui que só come carboidrato. Ai, tô batendo toda hora. Não tem problema. Que vegetariano e vegano só come carboidrato. Assim, dá pra viver só de carboidrato, vegetariano? Se a dieta dele for mal estruturada, acontece. Nossa, mas aí é muita coisa. Acontece, por quê? Por que acontece? Vamos supor que você tem uma... Eu tô fazendo a conta dos alimentos. É que você é uma pessoa, você tá pensando como você, que tem uma alimentação super diversificada, pelo que você falou. Mas tem gente que come, literalmente, macarrão com carne moída ou arroz com bife e batata frita. Você tira a carne moída desse macarrão, você tira o bife desse arroz e batata frita... Ele não sabe, é verdade. Entendeu? Entendi. A pessoa come no café da manhã pão com presunto, pão com salame, pão com mortadela, pão com manteiga. Vai tirar essas coisas? Vai comer só o pão. Só o pão. Então, por isso que é urgente também que o vegetariano e o vegano entendam que você não fica mais saudável automaticamente por retirar a carne. Muito pelo contrário. E é aí que vem essa coisa do, fiquei fraca. Fiquei indisposta. Fiquei isso, fiquei aquilo, fiquei anêmica. É lógico. Porque não é que é mais fácil ou mais difícil ser vegetariano. É porque a gente tem que repensar a cultura que foi ensinada pra gente. Exato. E se você tem o costume de comer outros tipos de alimentos. Exatamente. Porque se é uma pessoa... Porque você falando, eu fui montando o prato e realmente, macarrão com atum, macarrão... Você vai tirando. Mas se é uma pessoa que tem o costume de comer vegetais, legumes... Ele faz um arroz misturado ali, sei lá, com brócolis. Lentilha, aí as proteínas vegetais mesmo são as leguminosas, né? Sim. Feijão, lentilha, grão de bico, a maior que temos, proteína texturizada de soja. A soja, os derivados, né? Tofu, edamame, a própria soja, né? Todos os tipos de feijão, todos eles são fontes de proteínas vegetais, as principais, né? E aí, se você não remonta esse prato, se você só retira e tem dificuldade com esses outros alimentos, é mais interessante que você vá inserindo esses alimentos aos poucos, ao passo que você vai retirando a carne, até porque esses alimentos que também são fonte de proteína vegetal, eles são fonte de ferro. Exato. Fonte de ferro vegetal. Sim. Né? E aí tem outro detalhe, que é aliar com a fonte de vitamina C, junto com essa fonte de ferro vegetal, porque ela não é absorvida da mesma forma que o ferro da carne. Então, são vários detalhes que, assim como uma alimentação com carne, existem também vários detalhes. Então, exemplo, né? Porque a gente acha que é super difícil, mas na verdade é que a gente não repensa. Ninguém come costela, além da questão do financeiro, ninguém come costela todo dia. Não. Arroz e costela. Até porque vai chegar uma hora que vai enjoar, porque é uma carne muito gordurosa. Exatamente. Então, por quê? Por que não come todo dia arroz, costela ou qualquer outra carne mais gordurosa? Porque sabe que essa gordura em excesso não vai fazer bem. Exato. Então, esses detalhes precisam ser pensados numa alimentação com carne, certo? Embutidos precisam ser pensados numa alimentação com carne, certo? Excesso de carboidrato também, de ficar comendo bolacha, não sei o que, precisa ser pensado também, não precisa? Da mesma forma, a gente precisa pensar em alguns detalhes na alimentação vegetariana. Sim. E é por isso que ter essa atenção em relação a o que repensar o prato e não só tirar a carne, ela é tão importante. Boa. Porque senão a pessoa fica doente e aí culpa o vegetarianismo, culpa o veganismo. Mas na verdade ela só não repensou. Sim. Ela reproduziu o que ela sempre achou que era certo, que era um prato de arroz, um prato bom, né? Arroz, feijão, carne e legumes, só tirou a carne e achou que ia estar de boa. Aí come pão de manhã, bolacha à tarde e à noite uma tapioca com alguma coisa. Um pão com alguma coisa. Só carbo? Só carboidrato. Então, assim, é necessário repensar. É necessário repensar, porque senão vai ter indisposição, vai ter anemia, vai ter alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, não. É que você tentou colocar numa caixinha uma alimentação que você... adaptada, que você aprendeu que era o certo e não repensou ela. Exato. Você falou da questão de tirar carne, eu lembrei. Gente, eu sou muito curiosa. Quem assiste aqui o podcast sabe que eu sou curiosa no geral, na vida. Eu sou dessas. E aí, eu comprei uma feijoada vegana, vegetariana. Amo. Que era palmito. E eu fiquei assim, tá, e o bacon? Como é que vai ver o bacon? E era um negocinho fritinho. Eu não lembro agora. Geralmente é de soja.
E eu olhei e falei, mentira. Eu sou curiosíssima. Aí eu fui lá, lavei aquele pedacinho, porque ali no meio do feijão eu não tava conseguindo identificar. Eu falei, isso é que eles estão me enganando. E aí eu mordi separado, eu falei, é gostoso. Mas, assim, gente, eu sou fora da casinha, porque eu sou curiosa. Eu gosto de comida diet e light desde moleca. Meu pai tinha diabetes, então ele tinha sempre em casa coisas diet. Então, minha tia ali também tinha essa questão de viver na dieta, a louca da dieta. Então, todo aquele shake, não sei o quê, shake gente, era um tanto de shake. Herbalife. Não, Não aqueles pode diet. Pode falar. Ah, tá. Era que não, aquele diet shake, super shake. Diet shake. É diet tinha shake? Também, tinha diet shake, existia. Nossa, mas eu era bem criança. Não, gente, pula essa parte, Era- tá? Corta aí, produção. Mentira. E aí ela tomava e eu falava, faz um pouquinho pra mim. Ela falava, não pode, você é criança. Você tem que comer coisa gordurosa, tem que comer. Eu falava, mas eu quero experimentar. Gente, gosto de nada. E eu adoro essas coisas com gosto de nada, entendeu? Então, eu, no caso, se eu fosse um dia falar assim, nossa, vou virar vegetariana, eu já teria um caminho bem caminhado. andado. Não é minha opção, mas assim, mas porque eu sempre fiz essas misturebas, né? Essa coisa do alimento. Eu gosto de todo tipo de alimento. A única coisa que eu não como é quiabo, nem seco, nem com baba, nem com nada. É a única coisa que eu não adianta. Porque daí o pessoal fala, mas eu faço sem baba. Não gosto. Aí, não gosto. É particular. Mas o restante, cara, vai embora. E aí você entra também, né, você falou da questão do alimento. Eu falei, gente, é justamente isso. A pessoa, ela tira a carne e ela fala, vou morrer. Vou morrer. E é daí que vem esse discurso. E aí é mais um mito, né, que você perguntou, que deixa mais fraco. Na verdade, não é o vegetarianismo que deixa mais fraco. Sim. É a falta de quase que redimensionar esse prato, né? Então. Até porque se você comer só a carne pura também, você vai ficar fraco. Exatamente. Então, Apesar de que composto. existem vertentes aí que estão super levantando a bandeira. Mas, gente, não é assim, né? De que, dieta carnívora, Gente, dieta carnívora, dieta que a da gente tava falando, selva. né? É a maior, Gente, essa eu eu fiquei acho curiosa, que que dos ela me últimos contou. tempos é a maior besteira, assim, que alguém poderia proferir, assim, sabe? Porque é baseado em nada. Mas tem estudo, gente, tem estudo pra tudo. Mas é porque pra mim funciona, tá? Mas pra você não é fundamentado isso, né? Fora que o consumo, isso já é batido na ciência, né? Já tem evidência suficiente que o consumo exagerado de gordura saturada não é saudável, muito pelo contrário, né? O consumo baixo de fibras, o consumo baixo de fitoquímicos não é saudável. Isso não deve nem passar pela cabeça de alguém, né? Independente da condição que você tem. Mas é porque eu vi que no diabetes tipo X, tipo 1, 2, diminui. São outras questões, mas não é porque você está comendo só carne. Sim. Né? Então, assim, são falácias muito grandes, né? Então, assim, é um extremo que, invariavelmente, não é só que ele é uma besteira, né? Ele é perigoso, né? Esse discurso da dieta carnívora, esse discurso da dieta da selva é perigoso. Ele é verdadeiramente perigoso. Ele eventualmente vai fazer muito mal para a saúde. E aí, porque... Esses dias eu tava vendo também até um comentário de um desses gurus aí da dieta carnívora. E aí, sempre muito apoiados em um discurso, né, de masculinidade, o que nada tem a ver com alimentação, né? E aí, ele fez um comentário, mas você... Tinha um médico debatendo ele com todos os dados científicos e tudo mais. E falou, mas você prefere ouvir um cara que pesa 100 quilos e luta jiu-jitsu, que era ele, ou um médico com calça no umbigo? Olha o argumento, que argumento isso nem dá pra chamar de argumento. Mas o que mudou na questão do alimento? Eu não entendi ainda. Exato. Tela azul. Exato, exatamente. Então, esse foi o último argumento que ele quis... Assim, não dá pra chamar de argumento isso. Então, assim, são... Resposta, né? Exato, sabe? Então, assim, esse discurso da dieta carnívora e tirando completamente a questão de ser vegetariana, de ter especialização nisso, ele é um discurso perigoso, é completamente imparcial isso, né? Ele não é só perigoso, como
Porque você não vai ver isso agora. Você vai ver isso lá na frente. Exatamente. Exatamente. Principalmente dependendo da sua idade. Jovem, tudo pode. Exato. Maravilhoso, meu amor, quando você estiver na minha idade. Aí a conta, o Exatamente. boleto vai chegar à vista. Você não vai ver agora em 3 meses, em 4 meses. Pode até ser que você veja. E aí é porque o negócio tá bem crítico. Exato. Se ver, né, Exato. for ver assim Exato. tão rápido. Exato. E aí, né, só que quem ficou rico com esse discurso vai ter um corpo médico para cuidar deles lá na frente, né? E quem ouviu esse discurso e não teria essa mesma condição, não vai ter. E entra, assim, eu sempre fui do papel do tipo, sei lá, dieta da lua, dieta de não sei quem, dieta... Gente, tudo que é muito restrito, muito único, só pode comer isso, só pode fazer isso. É o que você falou da questão para você, né? Na experiência de tirar a carne. 3 dias já deu aquela bugada. E aí, se você começa um negócio de... Principalmente quando... Pra ontem, eu quero pro verão. Não, eu vou ter um casamento no final do ano, vou no aniversário de não sei quem, vai ser num sítio. Então, peraí, você já tá, vamos falar o português claro, você já começou errado, né? A questão aqui é saúde, então Sim. é pra sempre. Sim. Depois do casamento você vai morrer? Não, você quer ficar viva, maravilhosa. Uhum. Então, pense sempre do tipo, essa dieta, essa reeducação alimentar, o termo que você quiser usar, que eu acho dieta que é muito restrita, né? Uhum. Reeducação alimentar, você vai colocando tudo ali que você gosta, quantidades saudáveis, tal. Aí a pessoa vira e fala assim, não, pera, mas a dieta da lua, menina, maravilhoso. E aí ela joga isso na internet. Ela tem, é o que você realmente falou. Aí eu tenho uma super nutri que vai me dar uma bela bronca e vai falar, pode parar com essa palhaçada. Uhum. Ela vai cuidar de mim. Eu vou voltar ao normal. A bonita que fez, porque eu falei, não tem um convênio, não tem uma condição de ir numa médica, numa nutricionista, não sei o quê, vai passar mal e de repente chegar até, né, passar pro lado de lá. Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Parece bobagem o que a gente tá falando aqui, mas não é. As pessoas ficam muito ligadas nessa coisa do tipo, fez bem pra ela, vai funcionar pra mim. Não, Exato. você, como nutricionista, entende perfeitamente o que eu tô falando, que a gente é único. E aí são esses protocolos super fechados, né? Dieta da selva. Até porque quando a gente fala sobre vegetarianismo e veganismo, a gente fala dieta vegana, dieta vegetariana, pra facilitar a comunicação. Sim. Mas vegetarianismo e veganismo não são dieta, né? Tem uma base sobre alimentos, sobre padrão alimentar, mas não é uma dieta, né? E quando a gente vê esses discursos, né? É que dá pra falar isso, né? Dieta da selva, dieta carnívora, né? Aí a gente tá falando de quase que um culto e aí esse discurso perigosíssimo. E o engraçado é que a gente tá falando disso, né? Que lá na frente a pessoa possivelmente vai ter um problema bem sério se ela conseguir manter esse estilo de alimentação, não consigo nem achar palavras aqui pra não é nem um estilo, né? Sei lá, essa bizarrice. Quem vai salvá-la provavelmente é o médico com calça no umbigo. Né? Então não é o cara de 100 quilos que luta jiu-jitsu. Né? Então, assim... gente, é complicado. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. A gente até tava falando aqui no backstage, né? Por trás das câmeras, sobre esse policiamento que a gente tem, que quem é vegetariano e vegano tem que fazer, deveria fazer, que é não usar discursos sensacionalistas, porque o vegetarianismo e o veganismo, eles têm argumentos suficientemente bons pra gente dialogar com pessoas que estejam abertas. Perfeito. Então, eu não vou jogar uma falácia sobre alimentação ou falar que o vegetarianismo e o veganismo vão curar doenças como essas outras dietas preconizam enfim, e falam, porque não é verdade. O padrão alimentar que tem um vegetariano e um vegano saudável tem inúmeros benefícios. Eu posso listar aqui para você rapidinho pelo menos 10, né?
questão intestinal, questão cardíaca, inúmeros. Mas vai curar alguém com colesterol? Pode reduzir muito, e eu já vi isso em consultório. Eu vejo estudos, tem estudos que mostram isso. Mas eu vou virar para alguém com colesterol alto e falar assim, então, vira vegetariana que você vai ser curada? Não posso fazer isso é antiético. Agora, o que outras... Ai, gente, não dá nem... Vertentes, entre 1000 aspas. Não, mas então, você tem diabetes tipo 1, você tem diabetes tipo 2? A dieta carnívora é a solução. Não, esquece esse seu remédio. A dieta da selva é a solução. Esse da dieta da selva, inclusive, ele fala muito sobre... que ele foi curado, que ele era afeminado e ele foi curado em relação a isso. Gente, o que é isso? É um discurso completamente sem pé nem cabeça. Então, quando a gente fala sobre padrões alimentares, que nem dá, de novo, também com 1000 aspas, não dá para chamar isso de um padrão alimentar, a gente tem que tomar muito cuidado também com esses discursos quase que para gerar entretenimento. Exatamente. Né? Existe, não é um contra o outro, o vegetariano contra o carnívoro. Não é isso. É que, primeiro, o vegetarianismo e o veganismo não são dieta. Envolvem alimentação. E é importante que você se atente a ter uma alimentação saudável quando se escolhe ter esse padrão alimentar. Sim. Porque não prestar atenção nesse padrão alimentar, nas suas escolhas, é um desserviço para você e pro próprio movimento, para a própria causa. Porque vão olhar para você e falar, tá vendo como dá para você ficar doente? Então, é sim importante. Sim. Mas agora, não é essa disputa de é melhor ou é pior. É o que é ciência e o que não é. Exato. Essas dietas, né, que envolvem 1001 curas e não sei o quê, isso não é ciência. Exatamente. Vegetarianismo e veganismo não é dieta, mas já está pautado em ciência, em diretrizes de que é saudável em qualquer fase da vida. Então, não é uma disputa, é sobre o que é ciência e o que não é. Exato. E tem a questão também da preocupação de... Hoje a gente tem a internet, que ajuda, mas também atrapalha muito. Né? Sabemos os dois lados, 50-50. Dependendo do caso, 80-20. Mas, assim, a gente também tem uma certa noção de que coisas muito drásticas, assim, muito restritas, tipo, não existe milagre, né? Gente, assim, desculpa, não adianta eu chegar aqui e falar, nossa, vou sair, vou comer McDonald's, à noite eu vou comer um pastel, amanhã eu vou comer, sei lá, um pudim que eu amo. Não vou treinar essa semana. Ou essa semana eu vou estar magérrima, vou estar linda, maravilhosa. Semana que vem o negócio já vai começar a entornar o caldo. E aí você vai indo. Aí você vai falar, nossa, mas é porque eu comi carne. Não, gente, peraí, você misturou Brasil com Egito aqui. Exato. Não se cuidou. Então, assim... Eu acho que eu mais vejo. Não precisa de muito conhecimento, sei lá, eu não preciso ser nutricionista. Eu acho que isso é um básico do básico. Tem a questão da cultura, lógico, que a gente falou ali. Exato. Familiar, tal, tudo, mas a gente sabe ali no fundinho, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas agora, voltando um pouco para a questão do empreendedorismo, porque eu tenho certeza que ela tirou 25 mil dúvidas. A gente vai fazer... E no fim nem terminei os 5 mitos, mas bora que já foi. Já foram muitos aqui. Você não terminou? Não, acho que eu não falei 5. Falei 5. Peraí, proteína. Proteína, dieta carnívora, come muito carboidrato. Então falta 2. Soja. Soja, falta 1. Não, mas teve, não teve? Não falamos? O que é ciência? Eu não lembro. Que não é saudável, que não é saudável. Aí já falei, pronto. É isso. Fechou. É que foram muitos. É que são tantos que aí um embrulha no outro. Mas a questão do... Óbvio, gente, se nós formos falar de nutrição aqui, a gente vai fazer 25 edições desse episódio de nutrição. Mas... A questão do empreendedorismo / nutrição. Como que foi a sua jornada ali de pacientes, principalmente por ter se especializado, de ter o seu consultório, para quem ali, de repente, quer seguir essa profissão, ou está estudando já, ou, de repente, está ali em cima do muro ainda, decidindo. Tá. Assim, a minha jornada no empreendedorismo, ela começou no meu mês de formada. Jura? Juro.
Foi assim, na faculdade, eu sempre trabalhei, mas trabalhei em empresas, então trabalhei no Vomaltine, trabalhei com pesquisa dentro da própria universidade, eram bolsas e era super baixinho, né? Geralmente, estágio de nutrição a gente paga para trabalhar, geralmente é isso. Só que eu juntava um dinheirinho porque eu sabia que eu tinha 2 caminhos, hospital, que eu gostava muito, e a clínica, né? Sim. Consultório. Eu gostava muito dos 2. O hospital você queria ir da parte Oncologia, acredita? Gente, ela é diferenciada. Eu queria muito. Vai E aí, desbora. eu prestei residência no último ano. E eram 8 vagas, eu fiquei em 9º lugar por centésimos, assim. Ai, caramba. E aí, isso me desmotivou um pouco. Só que aí, eu queria estudar mais um ano pra fazer no ano seguinte. Só que, como eu era vegetariana, eu não queria... Não era nenhum ponto, assim. Eu já era vegetariana, mas eu nem ia me especializar nisso, porque eu queria oncologia, eu queria hospital. Só que em um ano, como foi no último ano que eu prestei, eu não queria ficar parada. Sim. Só que também não tava procurando. Eu falei, vou continuar estudando. Se aparecer, eu vou fazer um home care. Pego minha balança, boto debaixo do braço, vou na casa da pessoa, tiro as medidas, faço a dieta, mas nada extremamente elaborado. Sim. Só que aí, assim, uma semana depois que eu formei e tal, um rapaz que... Ele é meu paciente até hoje, inclusive. Você acredita? Acredito. Um rapaz que fez aula, ele era da engenharia, só que a gente tinha uma aula de empreendedorismo na faculdade. Legal. E aí, ele acho que tinha pulado um semestre, sei lá, alguma coisa assim. E aí, no fim, ele fez com a sala de nutrição. Essa aula de empreendedorismo que ele tinha que bater também da grade dele de engenharia. Então, a gente se conheceu ali, ficou meio que colega, mas assim, bem distante, nem era nada. Só que ele me seguia no Instagram. E aí, ele me mandou mensagem, falou assim... você já tá atendendo? Onde é seu consultório? Eu falei, tô sim. Eu gosto assim. Tô sim. Eu já tinha um dinheirinho reservado. Eu falei, qualquer coisa, eu alugo uma sala 1 mês, nem que seja só pra ele, mas não vou perder. Tá A certa. oportunidade de ter a experiência, né? A vivência. Tive uma dor de barriga terrível nesse dia, né? Por todos as questões, né? De não ter lugar, de ter que... Eu falei, tenho sim. Semana que vem você tá livre? Eu tenho um horário. Gente, ela não tinha nem a sala. Nada. Semana que vem. Eu tinha um dinheirinho pra alugar 1 hora de sala e fé. Mas eu acredito muito que a gente dá o passo, Deus bota o chão. Não, isso é o que eu falo sempre, sempre, sempre. E aí, eu falei, tenho sim. Agendei ele, procurei a sala, fechei a sala. Atendi, e aí nisso, no último semestre, ainda que eu não quisesse trabalhar efetivamente com o consultório, meu plano A era o hospital, Sim. Eu postava os meus pratinhos vegetarianos. Eu tinha um Instagram que eu postava ali sei lá, uns 3 meses antes de me formar, eu postava. E aí eu postei que eu tava atendendo esse paciente. E aí vieram mais 3. Olha. Que me seguiam pelos meus pratos vegetarianos. Eu mal falava sobre nutrição. Fui falar depois, já de formada mesmo. Explicar sobre proteína, assim, posts super bobinhos, sabe? Assim, mas vieram mais 3. E aí, eu me encantei pela clínica. Me encantei. E aí, quando deu esse momento quase de inflexão, né? De prestar novamente, de fazer a prova pra residência, eu não queria mais. Caramba. Olha, eu escuto muitas histórias aqui e a grande maioria que deu certo foi no bora. Não foi planejado. Assim, lógico, a sua carreira foi planejada para nutrição, / oncologia. Já saiu do caminho. Já era o meu sonho, assim, porque ao longo de toda a faculdade eu tive o trabalho na indústria, né, que é essa parte do Vomaltine. Tive essa experiência com pesquisa. E que eu queria também ver como eu me dava na área acadêmica, né? Tanto que agora eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de falar, né? Então, assim, essa área acadêmica também é uma área que me encanta muito, mas seria mais como...
sei lá, um plus, né? Sim, uma continuidade. Exato, não era o meu, nunca foi a minha maior, O foco ali. exato. Eu queria, de fato, a especialização dentro de um hospital, na residência e tal, porque nos últimos 2 anos eu só fiz hospital. E eu amava UTI, eu amava oncologia, eu amava hematologia, eu amava, assim. Eu criava um carinho gigantesco pelos pacientes, mas eu, depois de avaliar isso, quando eu já estava na clínica e tive esse primeiro ponto de inflexão, que é, e agora, presto de novo ou não? Que o que eu gostava era isso, era o contato, era saber da história, era ajudar. Então, dentro do consultório, é exatamente isso. Eu tenho esse contato, eu sei da história, a gente chora, a gente ri. Por quê? Porque o processo da alimentação, independente do seu padrão alimentar, se tem carne, se não tem, se tem mais ou menos, envolve inúmeras coisas, envolvem Sim. inúmeras histórias, né? Ainda que você tenha um objetivo estritamente estético, que muita gente vê como futilidade, ainda que você tenha um objetivo de performance, de se desafiar num triatlon, independente do seu objetivo, você tem uma história. Exatamente. Exatamente. E eu descobri que eu gostava disso no hospital, de saber a história daquelas pessoas. E aí, geralmente, em estados terminais ou de muita insegurança de se vai ter um tratamento agressivo ou não, eu ouvi essas histórias com muita profundidade, porque a pessoa repensava a vida dela inteira, o que valeu a pena, o que não valeu. E era isso que me encantava. E dentro do consultório, eu, sem lidar com esses limites de vida, morte, de insegurança do dia de amanhã, a gente consegue aprofundar isso também de uma forma muito linda também, né? Do significado da comida na vida daquela pessoa, de como ela, de qual o comportamento dela em relação à comida, as conquistas em relação ao objetivo dela, de novo, seja estético, seja performance, seja de disposição, seja de dia a dia, qualquer coisa. Essas conquistas da saúde intestinal que seja, sabe? Ter todo esse progresso, esse caminho é encantador. Sim. E aí eu descobri isso quando veio essa mensagem, se eu tava atendendo, eu falei assim, Tô sim. E aí vieram, nisso que eu falei, né, que Postava eu no postei Instagram. ele, aí vieram, eu lembro deles, inclusive, eu dei alta, realmente não dei alta e seguiu a vida, temos contato até hoje, mas todos esses primeiros pacientes foram muito especiais, assim como todos os outros, porque todos os pacientes, todo mundo que senta na minha frente, todo mundo que eu acompanho, a gente vai criando uma relação tão profunda. Sim. Porque a alimentação, a gente acha que é só o prato pesar, mas envolve tantas coisas. Envolve tantos pensamentos, crenças, cultura, hábito, histórias. E aí a gente vai torcendo juntos e vibrando pelas conquistas e também acolhendo nas derrotas, entre 1000 aspas, ou nas dificuldades do processo, nos desafios, porque independente do objetivo, haverão desafios. E eu tô ali para orientar e guiar nesse momento para deixar leve, que eu me encantei pela clínica. E aí, só fui crescendo nesse ambiente. Não, e assim, fazendo um resumo rápido da questão do atendimento, primeiro, a audácia da pessoa em falar, eu tenho sim, perfeito. Eu sempre falo, gente, seja a pessoa que pensa fora da casinha e que age também. Porque não adianta você ter milhões de ideias e ficar aqui, tá, mas eu vou fazer? Se não fizer, é melhor que nem tenha para não sofrer o trauma de não ter feito nada. Então, tipo, audácia, né? De tipo, coragem, vambora. É o que você falou, e eu sempre falo isso. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Gente, isso é fato. Independente se você acredita ou não, é fato. E aí, você entra naquela questão do tipo, o que parecia simples para você foi o que te trouxe o resultado, que era a sua dieta, que já era o seu processo de vida e que era uma coisa que você, especializada ali, ia cuidar de outras pessoas dessa forma. Então, tipo, o que é melhor que a gente fala hoje em dia?
postar na internet alguma coisa que seja meu, né? Que eu tenha capacidade de poder falar, debater numa boa, lógico, com propriedade. É o meu dia a dia, é a minha vida, é a minha experiência. Acabou. Já, pum, check, check. E aí a questão também do atendimento, que é o que você falou, é de conversar com a pessoa, de ter a referência da vida dela, porque eu falo isso pela minha experiência com a minha Nutri, eu tenho que falar tudo para ela, no sentido de como tá o meu dia. Eu tô feliz, eu tô estressada, eu tô trabalhando muito, eu tô dormindo. Porque não é só, Tati, come aqui saladinha em frango. Ó, isso aqui, se eu ver você postando um brigadeiro na internet, eu vou brigar. Não, gente. Não, jamais, nunca. Não tem nada a ver. Tanto que eu falo, né? Eu saio para comer com os meus pacientes. A consulta dela é em torno de uma hora e meia, 2. Aí você fala, nossa, tudo isso de bronca? Não, é tudo isso de cuidado. Porque você tem que prestar atenção. Porque, gente, vamos falar português, né? Claro, que é o que eu falei aquela hora ali atrás. A gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente já sabe o que pode e o que não pode. Então, assim, a gente vai na Nutri para ter um acompanhamento, além do alimentar, o psicológico também, do tipo, Tati, precisa frear aqui, querida, você está trabalhando muito, você está dormindo mal, você não está se alimentando. Se não regular o sono, não adianta. Intestino, meus queridos. Pesquisei, dá no Google aí, intestino. Se ele não funcionar, nada vai. Tô errada? Então, assim, você ali no seu atendimento, o que você estava falando ali do hospital, cara, você transferiu para o consultório. Exato. E aí, como eu tive essa experiência, de fato, no hospital, era o único contexto que eu via esse cuidado. Sim. E aí, como aconteceu a clínica, eu pude ter também a experiência desse mesmo contexto de cuidado e de história e de vivência que eu tive lá. E aí eu percebi que não era especificamente a oncologia, não era especificamente o consultório, era o cuidado, era a história, era essa paixão por auxiliar e estar ao lado mesmo, não na frente, não liderando, não, é ao lado. Olha, eu entendo isso que você está passando, ou não passei por isso, ou já passei por isso, ou, a ciência diz isso, mas sempre com cuidado integral e individual. É uma pessoa e uma história ali na frente. Por isso que lá no início, quando você falou, porque tem vegetariano que não sei o que, eu falei, existem inúmeros processos. Cada processo é um. E a gente nunca vai atravessar o processo do outro, né? A gente vai amparar. Essa é a palavra, né? Então, sempre teve isso. E aí, eu vi esse amparo que eu via no hospital, que era o meu plano A, né? Por assim dizer. Eu transpus isso pro consultório, pra clínica. E aí, a clínica virou meu plano A. Eu falei assim, cara, e assim... E eu consigo acompanhar por muito mais tempo. Eu consigo continuar tendo contato. No hospital, por mais que a pessoa tivesse alta, né? E saísse bem, a gente não tinha mais contato. Sim. Né? A não ser que tornasse um paciente ali no futuro para você, tipo... mas muito difícil. Muito difícil. Porque aí, não, é bem difícil isso acontecer. Mas aí, é o que eu falei para você. Eu tenho paciente hoje que vem no consultório tomar café comigo pra gente conversar. Porque dei alta e a gente tá ali, viramos de fato... temos uma relação muito mais próxima, né? Sim. Então, assim, meus pacientes de fora, quando estão aqui, seja de fora do Brasil, de fora do estado de São Paulo, quando estão aqui, me chamam para tomar café. Tem uma paciente, inclusive, que ela tá de alta e ela vai para um congresso internacional, mas ela é do Ceará. E aí, ela vai para um congresso internacional e passa por São Paulo. Ai, legal. Ela vai de Ceará pra cá. Assim, ela vai ter 12 horas aqui. Ela encaixa um espacinho na nossa agenda pra gente tomar um café. Isso é o plus do tipo, deu certo. Exato. Então, assim, o empreendedorismo, ele veio desse lugar. Sim. Meio que... quase que sem querer, mas com muita coragem. E meu pai é empreendedor, né? Meu pai empreende há mais de 40 anos, eu acho. Ai, que bom. E ele é empreendedor, ele tem um escritório, né, de contabilidade. E sempre foi ele e minha mãe, assim, sempre muito parceiros, né? Minha mãe que deu a primeira máquina de escrever pra ele, era uma máquina de escrever e uma calculadora. E aí, depois... E eu, assim,
eu nasci, ele já estava bem consolidado, mas eu vi depois o crescimento dele. E meu pai não para de estudar. Ele é extremamente arrojado nas decisões. E aí, você falou uma coisa que é muito engraçada, né? Da audácia. Claro que essa audácia, ela é super importante. Mas depois que a gente se enxerga como empresa, tem o planejamento. Só que essa audácia, ela nunca pode ser perdida de vista. Eu chamo de momentos de inflexão, né? Ainda que a gente fale sobre fé e tudo mais... eu acredito muito nisso, né? Que a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Mas eu acho que, trazendo para um lugar prático e mais... como seguro. que fala? Seguro. É mais uma questão de momento de inflexão, onde você tem que tomar alguma decisão difícil. Porque são essas decisões que vão fazer você ir para outro nível. Seja porque você investiu num lugar errado... E aí você vai ver onde você errou. Se você ficar nesse limbo de frustração, não é aí que você vai crescer. Eu já fiz inúmeras escolhas erradas. Algumas me custaram dinheiro, algumas me custaram energia, algumas me custaram tempo, mas todas elas me custaram alguma coisa. Só que a gente só tem sucesso depois de várias decisões erradas. Exatamente. Né? Não é só de decisão certa que a gente tem sucesso de forma alguma. Né? Se a gente ficar sempre naquele mesmo lugar, a gente vai ter sempre o basal, né? Agora, se a gente quer ir para um próximo nível, a gente tem que tomar decisões ao longo da jornada. A gente vai estar sempre tomando algum tipo de decisão. Todos os dias a gente toma decisão. Exato. Né? Então, são alguns pilares, assim, que eu acredito que me fizeram... Quando eu me enxerguei, de fato, como empresa, e eu demorei. Demorei pra me enxergar como empresa? Nossa, muito. Na área da saúde, a gente aprende... Tudo é por amor. Paga boleto por amor. Tudo é grande... eu amo. Só que foi muito difícil pra mim desconstruir o fato de amar os meus pacientes, de dar tudo de mim dentro de um consultório, de fato, muitas vezes o paciente me mandar uma mensagem mais tarde e eu responder, e de estar ali, e de abrir exceção, e de dar uma consulta a mais, e de separar isso do que eu tenho que pagar a conta, e do que eu tenho que crescer, e do que eu tenho que ganhar mais, para ter mais equipe, para dar um maior suporte ainda para esse paciente. Exatamente. Né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma equipe que consegue abraçar o meu paciente de diversas formas. Só que eu só consigo isso com uma boa gestão e me vendo como empresa. Me vendo como empresa, eu consigo dar o melhor para o meu paciente. Né? E isso eu acho que é um erro muito grande que eu vejo em outros nutricionistas, que eu não posso cobrar mais, eu não posso me ver como empresa, senão vai ficar muito robotizado, eu não posso ter uma meta de faturamento, porque como que eu tenho uma meta de faturamento, sendo que o meu paciente XYZ está passando por isso? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não tem essa visão de empresa e como melhorar a sua empresa, o maior beneficiado é o seu paciente. Exatamente. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Você transforma... primeiro que assim, vamos lá. Você começa como um CPF. Você vira um CRM. Para juntar com o CNPJ. É fato. Então, existe aqui a Ana, existe a Ana Nutri e existe a Ana empresária, empreendedora. Porque assim... Uma depende da outra, né? Então, a Ana vai sempre, aqui o CPF vai sempre continuar estudando, se aprimorando, tal, para fazer o CRM, CRN, CRP, gente, vocês entenderam. Para ter o CNPJ melhor ainda, por quê? O CNPJ que você falou, você vai criar uma equipe, vai criar um espaço de atendimento, uma especialização ou uma atualização de tratamento ali para ela, tipo, uau, caramba, a Ana tá lá na Frentex e tá indo. Porque tudo isso depende um do outro para você dar o atendimento que é o que você falou, entregar para o paciente dele ficar assim. O melhor. Caramba, escolhi certo. Óbvio que aí, nesse meio tempo, pessoal, presta atenção. Teve diversas decisões da Ana que ela errou. Teve diversas que ela acertou. Mas eu falo que a gente sempre aprende no erro, e não é que a gente aprende no erro e eu aprendo no acerto. A gente aprende nos dois. É que o erro a gente lembra. Isso é verdade. Né? O acerto, tipo assim,
Você comemora aqui rapidinho, porque é uma felicidade momentânea, passou, bora pra frente. Tá, tá, tá. Então, se você só acerta, você vai ficar. Você não vai falar, nossa, acertei aquele dia 19 de maio, nada. Agora você fala, se você errou dia 19 de maio, tal dia, você vai lembrar dele pra sempre. Exatamente, Né? exatamente. Mas o acerto e o erro, ele vai te ensinar. E eu acho que alguns erros também servem pra gente ver o que a gente tá fazendo de errado já. Sim. Recentemente, eu adquiri um serviço, né, que me ajudaria ali em relação a alguns projetos para pacientes também. E o suporte era péssimo. Pois eu já peguei a minha assistente, falei assim, olha, esse erro a gente não pode cometer. Exato. Meu paciente não pode ficar 2 dias sem resposta. Se ele tem uma dúvida, ele vai ser respondido brevemente. Sim. Então, peguei e juntei toda a equipe. Falei, vamos ajustar. Aí, sei lá, a gente aprende com os nossos erros e com dos outros também. Sim. Então, se eu vejo algum processo comercial que é ruim, gente, vamos pegar Isso aqui a gente não pode fazer. Isso aqui a gente não pode fazer. Então, eu acho que essa atenção ao erro, não só aos nossos, mas tá sempre com esse olhar atento. E, de novo, para quem é profissional da saúde, o paciente sempre tem que estar no centro. Se o paciente está no centro, a gente não tem essa visão limitada sobre faturamento, dinheiro, empresa. Porque é entender que ele contratou um serviço. Eu vou dar o meu melhor e, às vezes, eu não tenho braço para dar o meu melhor em algum momento. Então, por exemplo, eu tenho a Lu, que é minha assistente. Ela vai fazer todas as remarcações, agendamentos de forma ágil. Que se eu tô num atendimento com um paciente, às vezes eu vou demorar 3, 4 horas para responder aquele paciente só para fazer um agendamento. Exatamente. Lógico que não. A Lu vai estar lá e ela vai fazer esse agendamento prontamente. Entende? Sim. Aí o paciente tá com alguma dúvida imediata. Tá lá, não sei o que, tem uma pessoa da minha equipe que, se eu não tô em atendimento, só eu posso resolver, a Nutri já te retorna essa mensagem. E aí, ao primeiro intervalo que eu tiver, eu já sei, porque eu já fui avisada que tem uma questão ali que só eu posso resolver. Entre uma paciente e outra. Entre um paciente e outro. Sim. Né? Então, assim, eu só tenho isso porque eu me vejo como empresa, tá tudo bem estabelecido, processo de gestão. E não é só sobre dinheiro, sobre cobrar mais, sobre captar mais pacientes. É sobre gestão de pessoas. Exato. Por quê? Porque ali dentro, dentro do consultório, se eu tô vendo você com uma pessoa, você é minha paciente, eu tô te vendo com uma pessoa, eu tenho que enxergar a Lu e as outras meninas da equipe também como pessoas individuais. Então, vai ter dia que não vai estar tão bem. Então, viu? Vem cá. O dia inteiro prestando atenção ali também. Então, olha, eu vi que demorou um pouquinho mais de tempo para responder. Tá precisando de alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Viu? Nananana. Assim, esse cuidado, né? E eu só consigo ter esse cuidado porque outras frentes estão sendo cuidadas também. Sim. Então, eu consigo ter braço suficiente para dar o melhor para o meu paciente e para a minha equipe, porque eu me vejo como empresa. E você tem a questão Você fala, né, da questão de gestão de pessoas. Elas são o seu braço, até porque você está ali dentro com um paciente ou a paciente. Acredito que deva ter dias que é um atrás do outro e, de repente, não tem esse mínimo de 5 minutos. Não tem. Tem, porque isso também é gestão. O bom empreendedor não é que ele tá o tempo inteiro ocupado. E aí você entra nessa questão do tipo assim, se eu ficar nesse volume, eu não dou atenção nem pro meu próximo paciente, nem para mim, que vai chegar uma hora eu vou estar aqui estafada. E a equipe que tá trabalhando lá sozinha, entre aspas, tá tipo assim, cara, deve estar pegando fogo lá pra você, não sabe o que você fala. Não, eu tô com paciente? Tô com paciente. Então, tipo assim, ter um intervalo, é a gestão de pessoas, é a gestão de tempo, é o planejamento. Perfeito. Nossa, você pontuou muito bem. Porque isso também foi um erro meu. Porque aí eu queria ter mais experiências. Porque o atendimento é o que eu mais amo. Então, vinha paciente, não, vamos colocar. E aí atende um atrás do outro. Não tem momento pra almoçar, não sei o quê. Gente, isso... Dessa forma, eu não vou dar o melhor pro meu paciente. Porque aí eu acompanho
o meu paciente muito de pertinho. Todo paciente meu ganha um grupo comigo e com a equipe toda. Legal. Então, é ele e é um grupo dele, individual. Pra ele tirar todas as dúvidas dele, pra gente estar sempre alinhado, a equipe inteira é uma só, né? Um corpo só, somos todos um, em prol daquele paciente. Muito bom. Então, a gente tem esse grupo, né? Imagina, eu começo a abraçar mais pacientes mais pacientes do que eu consigo dar esse suporte. Meu suporte não vai bem, e isso já aconteceu, e eu aprendi com erro. Sim. Então, assim, já aconteceu de eu abraçar mais pacientes do que era possível, do que eu tinha abraços para abraçar. Então, saber as nossas limitações também é importante. Então, primeiro, dei um passo para trás, e aí sim, o que dá para fazer aqui? É contratar mais uma pessoa? Eu tenho budget para isso agora? Não tenho. Então, eu vou frear e vou pensar em outra solução. Porque aí, depois, eu penso nessa possibilidade de ter mais uma pessoa. Aí sim, eu consigo abraçar mais pacientes. Aí eu tenho mais uma nutri na equipe. Alguma coisa nesse sentido. Sim. Então, é dar passos para trás. Porque é isso. Muitas vezes, o erro não é só de dinheiro. Por isso que não é só sobre o dinheiro, né? E aí, essa era uma crença, eu não gosto muito, porque eu acho que ficou meio banalizada essa expressão, né? Crença limitante. Mas era uma crença muito grande de que, tipo assim, você só pensar como uma empresa é só pensar em dinheiro. Mentira. Não é. Então, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo de abraçar mais pacientes do que eu efetivamente dava conta, meu paciente não sofria com isso. Nenhum paciente meu deixou de ter suporte. Mas a minha qualidade de vida foi no chão. Não, e até da equipe também, Exatamente. Às vezes, né? Sobra pra equipe também. Exato. O backstage ali tá... Todo mundo tava derretido, sofrendo, todo mundo... né? Exatamente. Né? Meu paciente não chegava no meu paciente. Mas a partir do momento que começou a respingar nele... E quando você pensa em camadas, chega na sua equipe. Então, você pode perder uma pessoa, ou, de repente, essa pessoa simplesmente falar, não aguento mais, cara, vou embora. Adoro trabalhar com a Ana, mas assim, pra mim deu. Então, você já perde uma pessoa, aí acabou. Se tava ruim, vai ficar pior. Pra não chegar no paciente... Vocês fazem de mundo fundos. Então, tipo assim, alguém vai estressar, alguma coisa vai dar ruim. Geralmente é a gente. E aí, se chegar no paciente, ele vai virar e falar assim, poxa, mas a Ana me atendia tão bem. Aí, gente, depende de diversas coisas, tá? Vamos dar alguns exemplos. Agora virou estrelinha. Nossa, tá trabalhando que nem uma louca. Sempre vai ter algum comentário que a pessoa vai comentar pelo que ela não recebeu. E às vezes não é nada disso. Ela simplesmente só queria ter 25 mil braços, né? E aí... entra nesse conceito. Atenda menos, mas atenda melhor. Porque esse melhor vai te indicar e vai ser bem atendido. E aí é o boca a boca. E aí o boca a boca também entra no seu filtro de tipo... olha, eu vi que você me indicou, mas agora ainda não posso. Aí entra na questão que você vai fazer o planejamento. Exato. Vou contratar mais pessoas, as pessoas estão me indicando, eu estou atendendo. E aí você vai crescendo. Gente, é um combo de coisas, entendeu? Exato. Mas no final dá tudo certo. Exato. Ou não também. Não vamos torcer pra ninguém. Porque assim, é instável, né? Não dá pra Não dá. Ai, o tempo inteiro se policiando, é o tempo inteiro analisando o processo. Eu acho muito engraçado quando a gente... eu participo muito... Porque essa é uma dica, inclusive, que eu dou para outros nutris, né? Estude muito sobre nutrição. Não à toa estou no mestrado. Tenho inúmeros cursos, programas nas costas. Sim. Mas já quero emendar o mestrado no doutorado, que eu falei assim, se eu não fizer emendado, eu não volto. Porque aí já pega o Já, embalo. exato. Tá certa. Então, estude muito sobre nutrição. Seja a melhor tecnicamente, mas estude sobre negócios. Legal. Porque eu só Eu nem pedi a dica, ela já deixou. Então, porque assim, eu só consigo investir tanto no meu conhecimento também, porque entra. Então, isso também vai para o meu paciente. Então, isso também é pensar como empresa. Então, assim, são várias as nuances que a gente precisa transpor mesmo essa mentalidade de que... Porque é da área da... tudo é por amor, né? Nutri por amor. Medicina por amor. Gente, pode ser. Pode ser.
Só que só será se você colher os frutos disso também. E os frutos são qualidade de vida, não é só sobre o dinheiro, mas é qualidade de vida, é o benefício que você traz na vida daquele paciente. Gente, não tem nada que preenche mais um profissional da saúde, que é um feedback do quanto você mudou a vida daquele paciente. E eu vou além. Eu vou pensar numa situação que eu tenho com a minha Nutri, e aí eu já meio que vou fazer barra para você também. Para nós, pacientes, não tem melhor coisa do que você chegar num lugar, né, numa clínica, numa sala ali, e você ter a liberdade de falar com ela abertamente e sem aquela coisa do tipo assim, da Ana tá aqui, meu Deus. Então, vamos lá, Tati, tá funcionando? E aí a secretária tá chamando. Gente, não dá. Então, assim, isso também reflete na gente de chegar, ser bem atendida no tempo certo, a não ser que eu, paciente, me atrasei. Então, querida, você tem 1 hora, você chegou aqui com meia, você vai ter meia hora, então, vida que segue. Aí é um problema meu que eu queria a situação. Mas a gente também vê isso. Então, tipo, a empreendedora Ana, a Nutri Ana e a pessoa Ana, ela tá dando conta, fazendo gestão, estudando, pra mim. É pra mim. Tudo que você faz é somente pra mim. Tipo assim, seja aquela pessoa bem metida. Gente, a Ana vive pra mim. Então isso. Então, e esse cuidado, ele preenche a gente, de fato, sabe? Assim, nós, enquanto profissionais, se você não vê o valor do olho do seu paciente brilhando com resultados e com a sensação de que ele está sendo integralmente cuidado, você está morto por dentro. Exato. É sobre... São atendimentos diferentes dos nossos, mas assim... produto e saúde, né? Mas é justamente que nem eu tô aqui, eu sei que eu tenho meu tempo, eu vou atender meus clientes hoje e tal. E a preocupação não é o dinheiro, porque já foi vendido. É a questão do tipo, e aí, está tudo bem? Você precisa de mais alguma coisa? É o pós, né? Então, em qualquer área, principalmente eu acho que da saúde, porque aí requer uma atenção maior, porque tem risco de vida, de outras questões. Mas verem vocês essa dedicação, sabe assim? E é o que você falou. Ver no olhar do paciente, tipo, nossa, a Tati tá muito feliz. Olha o resultado dela, tipo, caramba, eu tô entregando, sabe? Isso é muito bom, é satisfatório para nós, assim, como de barra empreendedor agora eu tô falando, viu, galera? Mas é exatamente isso, assim, a gente só consegue isso tendo um bom negócio, tomando decisões, aprendendo com as decisões erradas, né, continuando com as decisões certas que a gente dá, às vezes. Não, brincadeira, gente. Mas as decisões certas, as decisões erradas, a manutenção e visando o bem-estar da empresa. E a empresa, que eu digo, engloba tudo. O financeiro, o RH, né? Os recursos humanos ali, as pessoas que estão ali dentro da sua empresa. Porque tudo isso vai refletir no benefício, como benefício para o paciente. Sim. Então, hoje, na equipe, não tem só as meninas do backstage, mas também, dependendo do acompanhamento do paciente, né, do tempo de acompanhamento, ele também é acompanhado por um nutrólogo, por uma profissional de educação física que monta o treino, o nutrólogo junto comigo, né, para pedir exame de sangue, fazer qualquer tipo de diagnóstico que eu não posso fazer. Então, essa integralidade multidisciplinar. Isso só dá certo porque tá muito bem estruturado. Exato. Errando muito no caminho, né? Gente, nossa, nos primeiros anos pagava pra trabalhar demais, sabe? Assim, porque não tinha estrutura nenhuma. Não conseguia entregar. Exato. Não conseguia entregar, né? O que precisava entregar. Então, hoje isso é possível ter uma equipe gigantesca, tanto no produto final ali, né, pro meu paciente, quanto atrás do meu paciente, porque assim, ele só vem a equipe multidisciplinar, a Lu, ali, mas tem uma galera por trás fazendo tudo acontecer junto comigo, né? Então, tudo isso reflete erros e acertos que foram sendo dados no caminho e uma base sólida no meio disso, do processo. Gente, assim, finalizando com chave de ouro, o que ela deixou aqui de dica de empresária, empreendedora. Não adianta nada ela ser a melhor Nutri, ela estudar, fazer mestrado, doutorado, todos usados,
se ela não tiver uma equipe boa. E para ela ter uma equipe boa, ela precisa ter uma base. Uhum. E essa base constrói, óbvio, com o seu atendimento, com a sua inteligência, com a sua pesquisa, com o seu diferencial, né? Do tipo assim, poxa, a Ana é diferente não só na questão de vegetariana, mas além de um mais. Então, tipo, traz muita questão também do... Poxa, tem que passar por algumas coisas também. Não é só olhar lá a clínica ou, sei lá, o consultório e falar, nossa... Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? De tipo, a gente olha e fala, caramba, que lindo e tal. Mas não imagina quanto que aconteceu para estar ali. Eu quero te agradecer, de verdade. A gente vai deixar algumas perguntas que eu ainda tenho aqui pro Visitando Negócios. Porque lá a gente vai fazer a questão... Já me veio uns ganchos, eu vou deixar... Vou falar para ela aqui nos bastidores, a gente vai combinar. Quero agradecer imensamente. Muito obrigada. De verdade, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Primeiro pelo propósito, né? Eu acho que, sendo a favor ou não as pessoas, viva o seu propósito, né? Eu acho que cada um tem o seu... aquilo de, sabe, de dom, escolha, sei lá, cada um classifica como quer. Eu falo muito de propósito porque eu acho que é isso que faz a gente levantar todos os dias, né? Perfeito. Mesmo aquele dia mais difícil, você fala, eu tenho um propósito. Parabéns, de verdade. Continue nessa pegada. Você é muito jovem. Tem muita coisa ainda para trilhar, mas continue nessa... Eu sempre falo, né, gente? Já tá ficando clichê isso aqui, mas o brilho nos olhos é diferente aqui, pessoalmente, vocês não têm ideia. E é legal porque são picos. Existem momentos que você fala que o olho... Bom, isso aí é aqui, ó, tá? Você... Só da energia você já sente. Mas é isso, eu quero te agradecer. Eu que agradeço imensamente o convite. Muito parabéns. De verdade. Muito obrigada. Mulher jovem, empreendedora, inteligentíssima. É sobre isso. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. E até uma próxima, porque a gente vai fazer o Visitando Negócio. Você fica aí, que a gente vai deixar as informações. Se você quer deixar o seu @ Instagram, consultório, clínica, deixa agora... Fale para a sua câmera. Perfeito. O meu @ nas redes sociais é Framboesias, que é framboesa mais poesia, porque comida é poesia. No TikTok, no Instagram. Também tem um podcast chamado Viva Veg Podcast, onde eu entrevisto alguns vegetarianos e veganos sobre os processos, enfim, o know-how de cada um, a forma de ativismo de cada um. Eu atendo em 4 lugares em São Paulo. Uau! Perdizes, Vila Olímpia, Alphaville e Faria Lima. Todos os endereços estão no meu site, nutrianabeatriz.com.br. Lá também tem meu contato para fazer agendamento. E é isso. Pronto! Maravilhosa é ela. Olha, eu ia falar... Ela falou do podcast... É justamente isso que eu vou falar com ela depois aqui nos bastidores, pro Visitando Negócios. Mas você fica aí. Eu tenho um 5º lugar também, que é recente. O quê? Em Santos. Eu atendo uma vez por semana. Olha aí, em Santos, Baixada que é Santista. recente. Olha, Uma vez por semana, um final de semana, eu tô lá em Santos atendendo, na Avenida Atlântida. Não decorei ainda o endereço, mas tô por lá. It's very nervous. Ela vai deixar, tá lá no site, tem no Instagram, a gente vai deixar aqui na descrição também. Gente, agora desculpa, se você falar assim, não tenho como passar com a Ana. Mentira. Eu tô em todos os lugares. Ela tá até na Baixada Santista, gente. Poxa vida, eu vou. Tá em Alphaville, Zona Sul, Zona Oeste. Aí fica difícil, né? Meu amor, obrigada. Eu que mais agradeço. Uma vez. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. Tá bem. E você, não esquece, antes, já achou que eu ia fazer e até a próxima, tchau, nada. Se inscreva, compartilha, curte, comenta, manda no grupo, manda no outro grupo, manda onde você quiser. Vamos fazer crescer. Gente, olha que história maravilhosa. Você acha que um monte de vegetariano aí, iniciante, que de repente, vai tirar dúvida com ela, fazer um atendimento maravilhoso. É isso. E você, até a próxima.